Olá, no nosso encontro de hoje estudaremos Luís XIV, o Rei Sol, símbolo do absolutismo monárquico, nascido em 1638, governará dos 5 anos de idade até os 77, no mais longo reinado de que se tem notícia na Europa, 73 anos de reinado. Luís XIV é uma figura ímpar da história. Luís XIV, até hoje, é considerado o maior soberano de todos os tempos no Ocidente. Luís XIV acumulou um poder incrível e, por isso, representa o Estado absolutista moderno que estamos estudando desde as últimas 2 aulas. Luís XIV assume o trono ainda criança. Antes mesmo de assumir o trono, parecia saber a que tinha vindo. Quando seu pai, Luís XIII, estava no leito de morte, depois de um reinado medíocre, Luís XIV foi chamado por ele. Ainda criança, o pai lhe pergunta: "Meu filho, quem és tu?" E a crônica História nos diz que o menino teria respondido: "Ora, papai, quem sou eu? Eu sou Luís XIV, soberano de todos os franceses." Criança já sabia que tinha vindo, nasceu para governar a França. Com a morte de seu pai, em 1643, Luís XIV assume o trono da França. E ao assumir o trono da França, ainda criança, será representado no governo por sua mãe, a rainha Ana de Áustria, que se torna regente do reino da França e estabelece como primeiro-ministro o cardeal Mazarino. Mazarino foi uma excelente influência sobre Luís XIV. Luís XIV, ainda criança, o acompanhava a todas as reuniões de Estado, observava-lhe as sutilezas, percebia como Mazarino sabia manipular as situações para exercer o poder. Mazarino funcionou como a figura paterna de Luís XIV. O rei, não tendo pai, teve em Mazarino a atenção necessária à formação de seu caráter, um caráter bastante controverso. Em 1661, Luís XIV assumiria o poder de fato, passando a governar sozinho depois da morte do cardeal Mazarino. E governa preparado. No período em que Mazarino governou a França, Luís XIV teve a oportunidade de aprender os problemas relacionados ao exercício da autoridade. Luís XIV, ainda sem governar a França, teve que enfrentar a Fronda. A Fronda foi um momento crítico da história francesa, quando a nobreza desafia a autoridade de Mazarino e do rei. A nobreza da França, unida ao parlamento de Paris, fará uma guerra civil sem precedentes. Luís XIV, ainda adolescente, seria refém das forças rebeldes. Luís XIV, rei da França, seria aprisionado no Palácio Real em Paris e seria vigiado constantemente pelos rebeldes. E tudo isso faz parte da experiência acumulada ainda na adolescência para que Luís XIV exercesse um dos poderes mais absolutistas de que se tem notícia. Depois de controlar a Fronda através de Mazarino, que era um excelente primeiro-ministro, Luís XIV assume o governo da França em 1661 com bastante experiência administrativa, sabendo como lidar com a nobreza. O poder de Luís XIV é exercido a despeito do poder dos nobres. Ele ordena a reforma do antigo Castelo de Versalhes, que se transformará no Palácio de Versalhes. Ele transferirá a capital da França, de Paris, cidade perigosa e muito populosa, para Versalhes, a 30 quilômetros de Paris. O Palácio de Versalhes passaria a ser o centro da administração francesa, com mais de 2.000 janelas e 1.600 aposentos. O Palácio de Versalhes seria uma obra-prima da arquitetura da época. Luís XIV habitaria Versalhes e ordenaria que todos os seus nobres de grande porte transferissem residência para Versalhes. E Luís XIV explica por que queria todos os nobres morando ali com ele. Era para vigiá-los. É bom que estejam debaixo dos meus olhares cuidadosos, diria Luís XIV. Luís XIV sabia o quanto a nobreza podia ser perigosa. Marqueses, duques, condes, viscondes e barões
poderiam tentar diminuir sua autoridade, como tinham feito quando ele ainda era um adolescente. E então Luís XIV fará um governo de submissão da nobreza. Luís XIV criará em torno de si um conjunto de regras de etiqueta para submeter os nobres. Por isso seu apelido, o Rei Sol. Tudo na França deveria cercá-lo, tudo deveria girar em torno dele. Luís XIV chega a proferir célebre frase: não há autoridade na França que não proceda de mim. E é assim que ele exerce a sua autoridade, de maneira centralizadora, a controlar a nobreza, a controlar os exércitos. Há uma história famosa de que um de seus ministros o convida para uma grande festa. E esta festa incrível, uma festa muito bonita, acaba impressionando o rei. Depois da festa, o rei manda prender o ministro, confisca-lhe todos os bens e anuncia: ninguém pode aparecer mais do que eu. Luís XIV então convida para controlar o corpo de ministros da França o austero e discreto Colbert. Daí viria a política econômica de Luís XIV, uma política mercantilista à moda francesa chamada de colbertismo. Colbert era genial, sabia de economia, mas não ofuscava o brilho que deveria ser apenas do rei. Na França, brilhar era monopólio real no reinado de Luís XIV. Luís XIV amou a guerra e nas suas próprias palavras ele diz: me arrependo apenas de ter amado demais a guerra. Luís XIV não conseguia aceitar que nenhum outro país da Europa fosse mais brilhante do que a França. Quando percebeu que a Holanda tinha uma marinha mais poderosa que a marinha francesa, não hesitou. Atacou os Países Baixos e forçou a Holanda a ser menor do que a França. Quando percebeu que a família Habsburgo, que governava a Espanha e a Áustria, eram mais poderosas que sua própria família, a família Bourbon, não hesitou. Fez guerra contra a Áustria e fez guerra contra a Espanha.